Te digo hoje, que um dia estarás junto de mim, no paraíso. Os músculos dos ombros, braços e antebraços foram-se abaixo e, com eles, toda a massa corporal do Nazareno, que ficou novamente vergada em serra e sem esperanças imediatas de repetir semelhante trabalho. Devido à degradação acelerada do organismo do gigante, preparei-me para colocar nos olhos os crótalos, iniciar uma das mais delicadas e importantes operações de exame médico daquela missão. Mas dois fatos, um deles absolutamente imprevisto e desconcertante, atrasariam uma nova observação do corpo do Galileu. Os homens de cavalo de Troia, numa informação posterior a esta primeira grande viagem e baseados no peso de Jesus, no comprimento dos seus braços, as distâncias ombro-cravo e o ângulo de 30 graus que os membros superiores formavam com a horizontal, expuseram, entre outras, as seguintes considerações teóricas: a distância entre os cravos dos pulsos e uma linha horizontal, imaginária, que passasse pelo centro de ambas as articulações dos ombros era de 26,5 centímetros, aproximadamente. Esta era, em suma, a arrepiante altura a que tinha de se elevar o mestre sempre que fazia uma destas inspirações um pouco mais fundas. Pensando que o músculo deltoide, que se estende da clavícula e da omóplata ao húmero, está concebido para elevar o membro superior cujo peso é de pouco mais de 1 quilo, o esforço a que se viu submetido, no caso do Galileu, é simplesmente excepcional. Se fizermos atuar o deltoide em sentido inverso, tornando fixas as suas inserções no húmero, puxando para cima os ombros para elevar o peso do corpo, verificaremos que as enormes dificuldades que isso pressupõe, perfeitamente evidentes nesse exercício de ginástica, único, que é levado a cabo com as argolas e que, popularmente é conhecido como fazer o Cristo. Não podendo contar com a ajuda dos músculos das extremidades inferiores, a musculatura do homem tinha de elevar o peso correspondente à cabeça, tronco e ventre, até a raiz dos membros inferiores. Ou seja, calculando que a massa total de Cristo fosse de uns 82 quilos, esses músculos teriam de arcar com a elevação de 2/3 do peso do corpo. Por outras palavras, a volta de 54,6 quilos. De acordo com a fórmula peso igual massa x gravidade, obteve-se 54,6 x 9,8 igual 535,73 joules. Ao cronometrar essa elevação de 26,5 centímetros, 0,265 metros, nos 1,5 segundos, Cavalo de Troia deduziu que a aceleração sofrida por Jesus de Nazaré foi, aproximadamente, 0,2355 metros por segundo, em cada segundo. Foram considerados, obviamente, os seguintes parâmetros: E igual espaço ou distância percorrida. Voo igual velocidade inicial, neste caso 0. A igual aceleração e T igual tempo gasto. Ou o que é um mesmo, E igual voo médio a TZ. Isto significava o seguinte: 0,265 igual médio ao 5Z. Também foi calculada a força que o mestre teve de fazer em cada uma destas violentas elevações em vertical. Peso, força igual massa x aceleração. Quer dizer, 535,73, F igual 54,6 x 0,2355. O resultado foi, F igual 522,87 joules. Quanto ao trabalho desenvolvido, eis o aterrorizante número. Trabalho igual força x distância, T igual 522,87 x 0,265 igual 138,56 newtons. Isto equivale a uma potência de 92,37 watts, potência igual trabalho barra tempo ou 138,56,15. Se compararmos esses 92,37 watts com os 2,5 que normalmente a mesma musculatura realiza para elevar simplesmente o braço, começaremos a ter ideia do gigantesco e extremamente doloroso esforço que, como disse, Jesus de Nazaré fez na cruz. N. Do M. Pelas 13h40 a voz de Eliseu fez-se ouvir 5 por 5 no meu ouvido.
Com uma certa excitação, deu-me a conhecer antecipadamente qualquer coisa que, tanto os hebreus como o pelotão de vigilância no Gólgota e eu próprio tínhamos à vista e que não tardaria em converter a cidade santa e aquele lugar no inferno. A primeira frente do Aboba acabava de cair como uma neblina tenebrosa e negra sobre a encosta oriental do Monte das Oliveiras. Como medida de precaução, o berço ativara o seu cinturão de defesa. As rajadas de vento, a passagem pelo módulo, alcançavam os 35 nós. Ao avistar as nuvens pardacentas da tempestade, avançando de oriente como uma onda gigantesca, a multidão começou a agitar-se, fugindo precipitadamente para a muralha. Muitos meteram-se pela porta de Efraim e outros bons conhecedores daquela espécie de siroco procuraram refúgio ao pé do alto muro que rodeava Jerusalém naquele ponto. O sol continuava a brilhar no alto, na metade de um céu azul e transparente. Creio que este registro é extremamente interessante, contrariamente ao que dizem os evangelistas. A multidão não se retirou das proximidades do Calvário em consequência das trevas que ainda não tinham feito a sua entrada em cena. Não notei que naquele momento sentissem medo. O fenômeno, não me cansarei de insistir nisto, era mau, mesmo perigoso, mas frequente por aquelas latitudes. Portanto, os judeus estavam acostumados às tempestades de pó e de areia. Em princípio, não era lógico que lhes causasse pânico. No entanto, o terror de que Mateus, Marcos e Lucas falam foi real. Mas, tal como narrarei em seguida, a origem desse medo não esteve no siroco. Poucos minutos depois, daquelas centenas de pessoas que estavam vendo os crucificados só ficou um pequeno grupo de sacerdotes e curiosos. Talvez meia centena. A maioria, como se tratasse de uma medida de proteção habitual, começou a sentar-se no terreno, cobrindo as cabeças com os mantos pesados e coloridos. O pequeno grupo era mais uma prova do que afirmo. Sabiam que estava chegando uma tempestade seca e, no entanto, encaravam a questão com filosofia. Como era natural, optaram e preferiram o espetáculo macabro dos condenados, debatendo-se entre a vida e a morte. Estive tentado a aproveitar aqueles momentos para me servir das lentes de contato e examinar o corpo do mestre. Mas a chegada iminente do escuro e denso turbilhão me fez desistir. A tal velocidade, uns 70 km por hora, as partículas de terra e os grãos de areia teriam danificado a delicada superfície do escrótalos, impossibilitando aquela fase da missão, pondo até em risco a integridade física dos meus olhos. Assim, optei por adiar o registro ultrassônico e teletermográfico. Segundo Eliseu, o focinho do Aboab e os 2 ou 3 turbilhões que vinham atrás não eram muito fundos, calculando-se que durassem entre 15 e 20 minutos. Não foi necessário que o centurião desse muitas indicações. Cada homem sabia como se comportar naquela contingência. Ao verificar a retirada em massa dos judeus, Longino permitiu às sentinelas que se agrupassem no extremo sudeste do cume do Gólgota, de frente para a tempestade. Juntaram os 4 escudos, formando um parapeito, e assentaram os joelhos na rocha, mantendo aquela defesa improvisada com as braçadeiras na parte interior de cada escudo. Os outros elementos da patrulha levantaram a fileira de escudos que tinham sido dispostos sobre a superfície do patíbulo, formando um segundo muro defensivo. A totalidade do pelotão, incluindo o oficial e Arsênios, agachou-se, voltado para o sempre mais próximo temporal. Ao ver-me de pé e indeciso, Longino fez-me um sinal com a mão para que me refugiasse junto do grupo formado pelos seus homens. Assim fiz, sem perda de tempo. Mas, em vez de me acocorar como os legionários na direção do siroco, sentei-me de costas para a patrulha, sem perder de vista os crucificados. O vento rapidamente tornou-se mais quente e sibilante. O primeiro turbilhão do Aboab precipitou-se sobre Jerusalém, e sobre o penhasco onde nos encontrávamos, com violência considerável. Em questão de segundos, uma massa esbranquiçada, de toneladas de areia e pó em suspensão, arrasou o lugar, ouvindo-se a areia a bater contra os escudos.
Apesar do manto que me cobria a cabeça, uma miríade de grãos de areia fina começou a acossar-me, penetrando por todas as aberturas da roupa e ferindo-me a pele, especialmente nas pernas, como alfinetes. O bramido do tornado foi aumentando com a velocidade. Dali a pouco, tanto os soldados como eu nos vimos obrigados, quase com desespero, a fechar os olhos e proteger a boca, ouvidos e fossas nasais daquela poeirada angustiante. À medida que o siroco ia aumentando, os gritos dos zelotas, de cara para o vento e quase nus, tornaram-se cada vez mais fortes. As rajadas tinham começado a fustigar-lhes os corpos indefesos, massacrando-os com milhões de partículas de terra, acrescentando assim um novo e insuportável suplício. Como pude, levantei a cabeça e, por entre as colunas de pó, ouvi, mais do que vi, um dos guerrilheiros, pedindo entre gritos que acabassem com ele. Quanto a Jesus, quase não pude distinguir-lhe a figura, mas imaginei o tormento sufocante que estava suportando. Duvido muito que alguém no Gólgota ou nas suas imediações, ou mesmo na cidade, pudesse levantar os olhos durante aquele pesadelo. As sucessivas frentes do Aboab, cujo teto era quase impossível fixar em semelhantes condições, elevavam-se, isso sim, a uma altitude suficiente para ocultar o disco solar, pelo menos para qualquer observador que se encontrasse imerso no tornado. Contudo, não observei enfraquecimento da luz diurna que fosse lícito chamar trevas. Houve, naturalmente, uma quebra na visibilidade, como consequência do arrastamento de areia e do pó, mas não aquela escuridão cerrada que parece depreender-se dos textos evangélicos. Quem quer que tenha vivido uma destas experiências sabe que, por muito espesso que seja o fenômeno meteorológico em questão, dificilmente chega às trevas. Uma vez afastados os 3 ou 4 turbilhões de cabeça, Eliseu estabeleceu novamente a ligação auditiva, anunciando-me que a cauda do siroco, muito enfraquecida, precisaria de mais 5 ou 10 minutos para atravessar a região. As massas de terra em suspensão eram menos consistentes, embora os ventos à superfície mantivessem velocidades não inferiores aos 20 ou 25 nós. O centurião, ao perceber que o turbilhão principal parecia diminuir, levantou-se parcialmente, inspecionando os 4 soldados que se resguardavam a escassos metros da nossa paliçada. Não devia ter observado muitas anomalias, porque voltou a acocorar-se imediatamente, à espera das últimas rajadas do Aboab.